Uma cidade tem voz. A voz de uma cidade é a liderança, aquela que permeia, que transita entre a coletividade e faz da sua a voz de toda essa comunidade. Ouvir uma cidade é procurar soluções para os problemas que afligem o seu povo. Este é o podcast Fala Aparecida. Neste episódio, a gente começa a conhecer as lideranças aparecidenses que vão disputar a eleição para vereador. Nós vamos conversar com cada um dos candidatos com o objetivo de auxiliar a população na hora de tomar a sua decisão. Nosso primeiro entrevistado tem uma história de vida linda. Veio do Tocantins à procura de oportunidades. Lá deixou uma história sofrida. Em Aparecida, virou a página. Eu falo de Zé Filho, que é do PSDB e que está conosco. É Zé Filho de quem? Como é que era o nome do Zé Pai? Boa tarde, Kleber. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Na realidade, já tenho visto muito essa pergunta, Kleber. Eu não sou filho de um Zé Pai. Meu pai se chamava Gregório Gomes. Que total diferença, né? E por que Zé Filho? Olha, eu acho que é porque deveria dos pais deles, né? Meus avós, que tinha um Zé lá, né? Então eles colocaram Zé Filho, né? Mas o Zé não era parecido com você? Não, o Zé o Gregório é que era parecido? O Gregório não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema, não. Meu pai foi um guerreiro, foi um batalhador, né? E assim a gente tem orgulho de ter sido filho dessa ilustre criatura que ajudou a criar 10 filhos. Um guerreiro com histórico de vida, né, Zé Filho? Ele primeiro experimentou o casamento, teve a sua família, construiu a sua família, construiu um bom patrimônio lá no Tocantins. Depois foi acometido de uma doença, era um mal genético, e ele foi vendo o seu patrimônio sendo gasto para recuperar a saúde daqueles que tinham o problema na sua família. Conta isso pra gente. Kleber, é uma história triste, comprida, mas eu vou tentar aqui amenizar e tentar diminuir um pouco essa história. O que acontece? Meu pai, Gregório Gomes e Deusuíte Pereira, era fazendeiro na região chamada Escoitim, e lá teve 10 filhos, e desses 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E foi um período, aconteceu uma trágica doença na família, e que veio, né, adoecer meu pai, mais 6 irmãos. E ali a gente viu o nosso patrimônio acabando, foi deteriorando e teve que vender animais, vendeu fazenda e, por último, comprou uma casinha numa cidade chamada Presidente Kennedy. Qual é essa doença? Essa doença chama-se ataraxia. É um mal neurológico que acomete a pessoa, é um mal genético, passa de pai para filho, é familiar. Sim. E vai matando. Sim, verdade, exatamente. Passa de pai para filho. E seu pai morreu dessa doença? Tá, aí eu já não tenho mais nenhum desses vivos. Não tem meu pai, nem 6 irmãos. E ele não ficou com dó do patrimônio? Ele falou, eu fico pobre aqui, mas vou tentar salvar a vida dos meus filhos. Meu pai, ele fez de tudo, Kleber, para poder salvar ele e a família dele. Então, tanto que acabou com o patrimônio todo, procurando meios com a saúde para ver se amenizava aquele sofrimento. Você poderia ser um homem extremamente rico. Não é tão rico assim. A maior riqueza é a honestidade e a virtude. Você não tem revolta? Por quê? Nenhuma revolta, Kleber. Seu pai fez o certo? Meu pai fez o certo. Mesmo sabendo que não salvaria a vida dos seus irmãos? Porque na época, Kleber, não tinha um conhecimento
não se sabia se aquela doença não tinha cura, como até hoje não tem. Ainda não foi achado uma cura para essa doença. Então, tanto que eu tenho um sobrinho e uma irmã ainda que é acometido com a mesma doença e não tem cura. Morreram 7. Morreram 7. Mais seu pai 8? Não, com meu pai. Foram 6 sim. irmãos e meu pai 7. Minha mãe também veio a falecer agora em 2020, mas não por esse mal, que minha mãe não tinha esse mal. E, assim, foi uma doença muito terrível, assolou a nossa família, destruiu. E hoje, Kleber... E deixou a pobreza? Isso, a gente ficou muito pobre, a gente foi... Como é que foi esse período? Você capinava, você pegava boi no pasto, você curava berne, o que você fazia? Kleber, de limpar quintal. Naquela época era uma criança, né? Na época de 77, 78, era uma criança de 10 anos. Mas a gente já tinha aprendido com meu pai que tinha que trabalhar, era limpar quintal, era na roça, era roça-pasto, era todo o serviço pesado a gente fazia lá para poder ajudar naquele sofrimento, pelo menos com alimentação. Você passou fome, Zé? Passei fome. Como é que é a fome? A fome é terrível, não gostaria de ninguém passar pelo que eu passei. Tinha dia, Kleber, eu quero contar isso aqui, eu não posso nem estar contando porque me emociono isso. Tinha dia que a gente ia no senhor que tinha uma máquina de arroz, comprar quilera para fazer uma vez na refeição para comer. Então isso para mim é passar fome. A quilera é aquele que peneira o arroz e fica aquela casquinha branca por cima. Exatamente. Né? Aquela mais fininha que cai. É, aquele aí mais fica aquela quebrado. papa, né? Ela não pega o tempero fica separado. Isso. E aquilo era gostoso, Zé? Como é que é? Rapaz, minha mãe fazia aquilo lá e a gente achava gostoso, porque não tinha outra coisa, Kleber. Comida de mãe mesmo, que ela é gostosa. E minha mãe, ela ia para a fonte, lavar roupa para os outros, para poder ajudar na alimentação de casa, e ela ficava para o córrego o dia todo, porque não dá conta de trazer a roupa molhada e tinha que esperar a roupa secar para poder trazer aquela trouxa de roupa na cabeça. E aí lá ela ficava o dia todo sem comer e a gente tinha que passar muitas vezes o dia e esperar ela chegar para fazer aquele alimento que era o que tinha. E aí assim, foi um período muito sofrido, foi uma coisa que eu não desejo a ninguém. E como é que foi a volta por cima? A volta por cima, Kleber, a gente encontrou um político e ele disse que ia amenizar o sofrimento da nossa família. E ele construiu uma casa, levou um médico todas as quinta-feiras para estar atendendo esses pacientes. E eu, Kleber, vendo aquele cuidado daquela família, eu disse, olha, eu tenho que caçar algo para poder eu tentar ajudar a amenizar o sofrimento da minha família. Quem era esse político? Esse político chama-se João Oliveira. Ex-vice-governador do Tocantins. Ex-vice-governador do Tocantins, prefeito da cidade, deputado estadual, deputado federal. Então, um cara que tinha um coração muito grande. Tinha, não tem? Muito idoso hoje. Você fala com ele ainda? Falo, a gente é amigo, é um companheiro. Quero até deixar aqui o meu abraço a ele, mandar um alô. João Oliveira, você foi uma pessoa que nos ensinou e nos ensina com a sua oportunidade que você sempre deu para as pessoas, a qualidade de vida que você sempre procurou a dar para as pessoas. Eu sou esse testemunha vivo aqui. Quero te agradecer por tudo que você fez por mim e por minha família. Aí você sai do Tocantins, espelhado do João Oliveira, falou, vou ser político. Quanto de dinheiro você tinha no bolso? Kleber, eu não tinha esse desejo no coração. Ah, não saiu para ser político. Eu vim para procurar um trabalho, uma profissão, porque era muito difícil lá na época. E cheguei aqui, fui trabalhar num terceirizado da CELG. Inclusive, quero mandar um abraço para o meu amigo Jean, Zé Vicente. Tive bons amigos lá na CELG que me ajudou muito. E aí a gente foi trabalhando, conheci uma pessoa, serviço braçais como eletricista e depois arrumamos, né? E aí conheci em Aparecida de Goiânia um cidadão chamado Norberto Teixeira, e aí sim ele foi um dos que incrementou e buscou aquilo no meu coração para que eu tivesse o desejo para a política. E aí foi aonde surgiu o desejo e a vontade de estar ajudando também as pessoas, como fui ajudado na época. Você cumpre o seu primeiro mandato. O meu primeiro vereador, mandato, né? Quantas eleições antes desse primeiro mandato o Zé Filho disputou? 2012 eu fui chamado pelo Norberto Teixeira para ser pré-candidato a vereador naquela época. E aí veio o Norberto a falecer.
E aí fiquei órfão sem um padrinho político. Mas ele me disse assim: olha, Zé, a política ela é dinâmica e você tem um desejo e você é uma pessoa que tem qualidade para ser um bom político. É só ir de casa em casa que você vai conseguir o objetivo. E naquela época, em 2012, precisava de 700 votos, tive 536 votos na sola do sapato e sem gastar nenhum centavo, porque não tinha, Kleber. Tudo que a gente tinha era para poder cuidar da família e cuidar da outra família que eu criei aqui, que era minha esposa e minhas filhas, né? A família, os irmãos, a mãe no Tocantins. No Tocantins. A família criada aqui, a esposa e os filhos. Exatamente. E aí a gente dividiu o espaço entre aqui e lá, sempre dava uma ajuda aqui e lá, então foi difícil. Mas com trabalho e com fé em Deus e perseverança, a gente conseguiu vencer. Em 2016, eu fiz um compromisso com a minha esposa. Ela não queria que eu fosse candidato mais, porque não tinha uma pessoa para estar ajudando, não tinha dinheiro. Mas eu tinha aquela vocação no coração de ajudar as pessoas, Kleber. Assim como faço hoje. E aí ela disse: olha, eu até aceito você ser candidato. Mas se você aumentar os votos, tudo bem. Se você diminuir, você para. E eu falei: opa, eu topo com você. E nós fizemos a aposta com ela e fui pro trabalho, fui pro embate. Falei: aqui é a minha redenção, ou eu vou, eu não Qual vai. é a sua região? Minha região é ali no Veiga Jardim, nos 4 Veiga, American Park, Mansões Paraíso. Mas eu quero dizer, eu sou de uma Aparecida toda. Eu tenho um conhecido em toda Aparecida. Eu vou sempre na casa de um amigo, na casa de outro. E assim o fizemos. E quando chegamos em 2016, no dia 3 de outubro, que foi no dia 3 de outubro a eleição do dia de 2016, obtive 101 votos a mais naquela época. E aí ela falou: e agora? Vai parar? Não teve. Não, compromisso é compromisso. Cresceu 101 votos. Então vamos continuar. E aí ela foi também ajudar. O Gustavo, ele foi uma peça importante, viu, Kleber? Eu quero falar isso aqui porque a gente não pode ser ingrato, né? Ele deu um serviço para minha esposa de gestora da UBS do Pontal Sul. E aí várias perseguições começou a acontecer, porque ela foi para ali para atender, porque viu o sofrimento da minha família, viu o sofrimento das pessoas que vinham até nós e tinha que ajudar. E aí o pessoal viu que a gente tinha jeito para a coisa, começaram a podar, foi até tirar minha esposa de lá. Mas aí tirou minha esposa de lá. E aí, na época, Marconi Perillo, governador, Zé Hélito, governador, pediu Marconi pediu para o Zé Hélito, colocou ela no VaptVup, a gente ajudou do mesmo jeito. E em 2020, Kleber, chegamos à eleição e aí tivemos o sucesso, com trabalho, com humildade, assim como faço hoje. As pessoas me veem na rua e dizem: olha, mas você não mudou. Não, mas eu não tenho que mudar mesmo. A minha origem é de uma família humilde, como eu já contei aqui, mas precisamos trabalhar com humildade, trabalhar para fazer o que o povo lhe confiou. E eu tenho entregado da melhor forma possível, apesar, Kleber, que eu não tenho prefeito, eu não tenho um deputado estadual. O único deputado que a gente tem que nos ajuda é o professor Alcides, que é uma pessoa que abraçou o Zé Filho também. Então eu sou muito grato, porque a gente tem um mandato de cabeça erguida. Tenho atendido naquilo que posso atender de cabeça erguida. Então eu sou hoje um vereador que tenho certeza que a população vai repetir, porque gosta da minha atuação, gosta do meu jeito de ser. E Kleber me chamou, pode me esperar que eu vou lá tomar um cafezinho. Quais são os seus projetos? Kleber, um dos meus projetos é fazer com que a Aparecida ela tenha desenvolvimento em todas as áreas. Qual que é o desenvolvimento? Asfalto em todas as ruas da nossa cidade. Que tenha saúde para todos os moradores de Aparecida, que tenha educação para todos os filhos dos aparecidenses e daqueles que chegam para poder morar na nossa cidade. O meu projeto é esse, é de ver com que a população de Aparecida ela seja uma população que seja assistida em todas as áreas que ela demandar, a gente esteja pronto para estar entregando esses projetos
e bem feito, bem solucionado. Você falou aqui, né? Eu não tenho prefeito, eu não tenho liderança ao meu lado nessa atual gestão. E como é que você fez para o seu trabalho como vereador repercutir, já que você não teve esse apoio do executivo? Olha, Kleber, para mim foi um pouco difícil, porque quando o Gustavo assumiu, ele me chamou lá e falou: Zé, eu tenho isso e isso aqui para você, e a gente no decorrer do mandato a gente vai suprindo as suas necessidades. E eu disse ok, e fomos pegando tal. Na época ele tinha nos agraciado com 11 cargos, e aí o atual prefeito que aí está, ele chegou e cortou todos esses cargos, sem olhar para quem estava sofrendo, sem olhar para o pai de família que estava lá fazendo o seu serviço, não é? Trabalhando de verdade, pegou aqueles cargos, tirou tudo, deixou o Zé Filho sem nada. Mas eu quero dizer esta palavra aqui, Kleber. Hoje eu tenho uma pessoa de referência em Aparecida de Goiânia, chamado professor Alcides. Porque quando começou a acontecer isso, o professor estava na base ainda. Ele me chamou e disse: Zé Filho, vem cá, eu preciso falar com você. E abraçou o meu projeto, abraçou o meu mandato e fez com que esse mandato caminhasse à frente, juntamente com o presidente André Fortaleza, que eu devo muito a ele, que ele me ajudou a minhas demandas, e ajudando com o secretário, com a coisa, e a gente com boa amizade com o secretário, com o superintendente, a gente foi conseguindo fazer com que as coisas, as nossas demandas fossem sendo atendidas. E hoje a gente tem uma gama de situações atendidas, apesar que tem outras ainda que precisa atender. Mas eu espero que com a eleição do vereador Zé Filho e do professor Alcides, a gente zera essa demanda da nossa cidade, do meu projeto Zé Filho. Quais são as principais virtudes do professor Alcides? Principal virtude do professor Alcides: a humildade, o bom caráter, o bom homem e gosta de servir. Esse, para mim, é um legado que ninguém tira dele. Você é uma pessoa assim muito nobre, o sofrimento te fez ficar essa pessoa nobre, que as pessoas gostam de conversar, de trocar ideia. Deus, quem é Deus para você? Deus é o meu onipotente e meu pai e meu guia. Ele é quem faz o meu caminho andar. Ele é quem é dono de todas as minhas virtudes. Sem ele não dou um passo à frente. Então hoje eu sou evangélico, represento um segmento evangélico em Aparecida de Goiânia, não sou vereador da igreja. A igreja, ela é um ser independente. Agora, eu estou vereador do campo para servir, para ajudar, para poder a gente fazer com que a palavra de Deus ela seja levada aos 4 cantos da nossa cidade e do nosso estado. Esse é o meu caminho no caminho religioso, para servir aqueles que ali estão. Você falou há pouco sobre a importância da participação da sua esposa na sua trajetória política. Como que é o nome dela? Débora Cristina. Você e a dona Débora têm quantos filhos? Nós somos 2 filhas. A Eduarda, com 21 anos, já formando em odontologia na faculdade do professor Alcides, e a Maria Júlia, com 8 aninhos. A Eduarda, 21? 21. E a Maria Júlia, 8 anos. 8 anos. Então você tem um harém, Zé. Sim. 3 mulheres. Como é que é um homem no meio de 3 mulheres numa casa? Rapaz, eu digo sempre assim, lá em casa, só feminino. Até minha cachorrinha tem que ser feminino. Não tenho nenhum macho. Mas lá. você é minoria. Mas eu tenho que ser só eu lá. Eu que tenho que ser o... Olha, eu assim, Kleber, eu fico muito feliz porque minha esposa é uma pessoa muito competente no lar, cuida bem das nossas filhas, cuida bem do nosso ambiente familiar. Ela é cuidadora. É uma pessoa que Deus me agraciou, é um presente. Inclusive quero aqui mandar um abraço a ela, desejar um feliz Dia dos Namorados, dizer que eu te amo também e que estamos aqui junto batalhando para que as dias melhores
para a nossa família e para o povo de Aparecida possa se concretizar logo, logo. Você disse que Deus é tudo, é a sua fortaleza, né? É o seu norte, é o seu caminho. E a família? A família é o segundo plano, é o segundo, Deus primeiro, a família o segundo. Para mim, a família é o essencial para a vida. Por quê? Porque sem a família nós não somos ninguém, Kleber. Hoje, quem é pai sabe o que é família. Quem tem um filho é que sabe o valor que tem um pai, que tem uma mãe. E eu aprendi isso com o sofrimento da minha família, da minha mãe, vendo a minha mãe naquela lida para poder dar o melhor para os filhos, dar o melhor para a família. E hoje faço esse mesmo caminho, trabalho muito, minha esposa trabalha muito para que a gente possa entregar o melhor para nossas filhas, o melhor para nossa família. Então a família para mim é o segundo start, primeiro Deus, segundo a família. Pois é, você contou, né? Perdeu o pai muito jovem, perdeu 6 irmãos junto com o pai, perdeu todo o patrimônio que havia conquistado com o trabalho para tentar recuperar a família, a saúde dos filhos e a própria saúde, viu a mãe lavar roupa no rio para colocar a comida dentro de casa, começou a trabalhar muito cedo, encheu a mão de calo no cabo da foice, da enxada, enfim, do trabalho limpando lote, lá na cidade de Presidente Kennedy, no Tocantins. O que é o trabalho para você? O trabalho é o que dignifica e o que melhora a vida do ser humano é o trabalho. Sem o trabalho, você não chega em lugar nenhum. Então o trabalho, ele é um trabalho que te dá dignidade, é um trabalho que te dá prosperidade e é que te faz ser o ser humano. Eu sou o ser humano porque aprendi a trabalhar muito cedo. Por isso eu sou essa pessoa que valoriza o ser humano, Kleber. Eu, de A a B, eu sei o que é sofrimento da família. Então hoje não tem ninguém que eu não possa dizer, olha, aquele ali tem seu valor. Porque o trabalho, ele traz essa prosperidade dentro de si. Ela faz com que você reviva em outra pessoa. Quando você vê um trabalhador, quando você vê uma trabalhadora, você pensa e tenta transformar aquilo em melhoria para a população, para a família. Então esse é que é o trabalho para mim. O trabalho é estar servindo e servindo com amor. Pois é, já falamos sobre Deus, sobre família, sobre trabalho. E Aparecida? O que é a cidade de Aparecida para o Zé Filho? Ah, Kleber, agora você tocou num ponto que mexe comigo. Cheguei na cidade de Aparecida em 88. Vim para Goiânia, fiquei 1 ano e pouquinho em Goiânia e escolhi Aparecida para morar. Naquela época, uma cidade que ninguém queria. Uma cidade dormitório, uma cidade muito violenta. Nas páginas de jornal, o pessoal dizia que pegava o jornal de Aparecida, saía sangue. E aí, mas foi a única cidade que me deu condições de comprar uma casinha à prestação e morar em Aparecida. E Aparecida hoje, ela é uma segunda cidade maior do nosso estado, uma mega metrópole, graças ao trabalho de Norberto Teixeira, graças ao trabalho de Ademir, graças ao trabalho de professor Alcide. Professor Alcide foi vereador nessa cidade. Professor Alcide tem uma instituição nesse município, várias instituições nesse município, que ele começou do zero. Então, ele sabe como que se deu Aparecida, assim como eu. Então a cidade de Aparecida é uma cidade que eu a amo hoje. Devo tudo a Aparecida de Goiânia. Eu hoje não quero ver ninguém falar mal da minha cidade. Hoje a cidade de Aparecida de Goiânia, ela é a minha primeira cidade. Porque aqui constitui vida melhor para minha família, constitui minha família. Aqui eu tenho um dos melhores amigos. E outra, a minha cidade de nascença, Presidente Kennedy, minha cidade natal. Mas hoje a minha cidade chama-se Aparecida, a que eu devo muito a ela. Devo e tenho a esperança de fazer com que Aparecida caminhe no caminho da prosperidade, no caminho do crescimento. Tenho o dever de fazer com que essa cidade seja uma cidade pujante, porque ela aqui me deu
uma forma de vida melhor, me deu uma condição de criar meus filhos. Então eu amo Aparecida. Eu sou aparecidense de coração. E o que você vislumbra, o que você sonha para o futuro de Aparecida? Aparecida de Goiânia, Kleber, ela precisa de ter um gestor competente, um gestor à altura da nossa cidade, que pensa a nossa cidade. A Aparecida de Goiânia, ela não pode ser uma cidade com a pequenez como nós temos aí. A Aparecida de Goiânia, ela tem que ser uma cidade do tamanho dos empresários que nós temos, do tamanho da população que mora em Aparecida de Goiânia, porque a Aparecida de Goiânia é uma cidade que eu acho, Kleber, que ela logo ela está chegando ao nível da capital. Porque a capital não tem como crescer mais. A Aparecida tem um território ainda grande para se crescer. E eu creio que a Aparecida de Goiânia amanhã seja uma cidade bem maior, bem melhor para a população de Aparecida. Que ela esteja uma responsabilidade de cuidar bem do seu morador, cuidar bem de quem mora aqui em Aparecida. Esse é o que eu desejo, uma Aparecida grande. É que ela seja uma Aparecida que dê condições para seus filhos, para os moradores morarem e crescer aqui. Você disse que quando se lembra do seu pai, você se emociona. Ao lembrar do seu pai e se emocionar, você sente saudade, sente revolta, sente dor? O que você sente? Kleber, eu sinto saudade, sinto dor de não ter tido as condições na época de ajudar como tenho hoje. Se fosse hoje, faria o impossível para estar ajudando aquela família, que foi um sofrimento grande. Meu pai é um homem muito trabalhador, eu não me emociona falar muito dele, porque a gente viu, criou 10 filhos, hoje não é fácil, e criou todos homens. A gente tem 4 irmãos vivos hoje, são todos pessoas do bem. Então ele ensinou quando pôde o caminho do bem, o caminho do trabalho. Então meu pai foi um baluarte para mim. Este foi o podcast Fala Aparecida. Eu convido você hoje conhecer um pouco da história e das propostas do vereador Zé Filho, candidato à reeleição pelo PSDB. Eu convido você a acessar o podcast Fala Aparecida e conhecer as lideranças aparecidenses e o que elas têm a dizer sobre o momento atual da cidade, o seu futuro e o seu povo. A gente volta em um outro episódio.